Tudo bem? Tudo bem, vocês? Bem também. Então, bom, pessoal, nossa aula vai ficar gravada. Até vocês vão ter disponível para assistir tanto a aula 1 quanto a aula 2 até o dia 5 de setembro, tá? Para quem está fazendo esse curso na modalidade ao vivo, depois ele vai virar uma videoaula. E aí, quem estiver assistindo isso num segundo momento, já vai estar assistindo nesse segundo modelo, né? Então, como tinha a proposta de deixar esse curso na Hotmart, eu falei, bom, já que eu vou gravar, por que eu não chamo alguém para gravar aqui junto comigo, né? Que fica mais divertido. E aí vocês estão aqui como convidados dessa festa, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre a escolha de um teste psicológico. Eu costumo brincar que essa é uma das perguntas que eu mais escuto. Então, pessoas que já fizeram alguns cursos conosco, mas ainda assim se sentem inseguras para fazer uma escolha para além daquelas que o teste, que o curso indica. Então, vocês, a maioria de vocês aqui, estamos em casa, tirando a Rose, né, que está aqui conosco pela primeira vez. Todos os que estão aqui nessa gravação já estão fazendo outros cursos na FGS, alguns fizeram muitos, inclusive, então já tenho conhecimento de muitas ferramentas, mas toda vez que sente a necessidade de investigar um comportamento para além daquele, não se sente confortável para fazer a escolha do teste de forma autônoma. Problema nenhum vocês perguntarem para a gente, né? Assim, a troca, ter um grupo é importante para isso, mas eu entendo que também é interessante que vocês encontrem, né? Entendam quais são as estratégias para vocês fazerem uma escolha de um teste psicológico. Ressalto que o teste não é um protagonista do processo, então, de alguma forma, essa pergunta que ora é uma inquietação, ora me deixa confortável e satisfeita, porque senão vocês não estão pensando numa avaliação psicológica como um protocolo. Então, isso é um comportamento bem tradicional para quem trabalha com avaliação neuropsicológica, ou seja, as pessoas tendem a ter um processo engessado, e toda vez que o seu paciente chega, você submete ele àquela bateria, tendo ele a necessidade de investigar aquela característica ou não. Eu acho que isso, além de questões técnicas graves, ele esbarra em questões éticas, né? A avaliação psicológica ela é sempre um processo individual, ainda que você esteja numa condição, né, quando a gente está falando, obviamente, de uma avaliação clínica, se estiver num contexto de seleção de pessoas ou de concurso público, não, vai ser coletivo, mas vai passar por essas mesmas perguntas que a gente vai discutir aqui. Então, fiquei pensando de que forma a gente conseguiria pensar num roteirinho aí de perguntas para que vocês pudessem escolher os testes psicológicos de vocês. Se, para além dessas perguntas, vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, não tem problema nenhum, mas eu acho que com essas perguntas vocês vão conseguir escolher os testes de vocês. Então, o nosso curso tem 2 encontros, e hoje a gente vai falar um pouquinho do que é um teste psicológico, vai passar por essa primeira pergunta, e em seguida, no nosso próximo encontro, a gente trabalha com as 2 perguntas finais, né? Então, eu brinquei que todo mundo que está aqui já é de casa, mas provavelmente algumas pessoas que assistiram depois não será, então eu vou me apresentar. Eu sou Fernanda, sou psicóloga, né? Sou Fernanda Gonçalves, sou psicóloga, sou doutora em saúde mental e psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou mestre em avaliação psicológica pela Universo. E venho trilhando um caminho de prática, pesquisa e ensino de avaliação psicológica há 22 anos aproximadamente. Nesses anos, me inserindo em alguns contextos, então, trabalhei com porta-trabalho, né, ainda com porte de arma de fogo, no momento porte de arma de fogo federal, nos concursos públicos, a FGS é uma banca de concurso público atualmente, a gente faz muita avaliação psicológica clínica aqui, que são os diagnósticos com finalidade de tratamento, trabalhamos com perícia forense, trabalhamos com, deixa eu pensar mais, o quê? Cirurgia bariátrica é uma das áreas que eu pesquiso muito, os procedimentos cirúrgicos de maneira geral. Eu posso garantir que essas 3 perguntas que eu vou ensinar a vocês vão conseguir aplicar em qualquer um desses contextos. Eu sou editora de uma revista em psicologia, que é a ciência, que é Psicologia e Conexões. Sou membro do Comitê de Ética do IPUB, sou coordenadora do Comitê de Ética do Centro Universitário MBTA. Coordeno o grupo de pesquisa que é o GEPAP, que é o responsável pelo Congresso de Avaliação Psicológica aqui no Rio de Janeiro, e também coordeno o grupo de pesquisa que é o GEPAP, que é quem subsidia aí esse congresso aqui no Rio, né?
pelo meu sotaque, quem vai assistir esse curso depois já deu para perceber que eu falo aqui do Rio. Bom, então primeiro, para a gente pensar em escolher um teste, a gente precisa saber o que é um teste psicológico. Então, teste psicológico é um instrumento de uso exclusivo do psicólogo, então quem vai nortear as premissas da ferramenta, o que é o teste, quando ele pode ser utilizado, e inclusive o que é ou não é um teste psicológico é o Conselho Federal. Então, por isso vocês vão ver que todas as nossas normativas vão seguir premissas do Conselho Federal. A primeira delas, que é a 002 de 2003, né, que eu trago aqui para a gente discutir, ela institui, ela clarifica para a gente o que é o teste psicológico. Então, os testes psicológicos constituem, sim, procedimentos sistemáticos de observação e registros de amostra dos comportamentos e respostas do indivíduo, com o objetivo de mensurar características e processos psicológicos compreendidos tradicionalmente nas áreas da emoção, afeto, cognição, inteligência, motivação, personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre outros, né? Então, todos os constitutos da psicologia podem ser mensurados com instrumentos psicológicos. E aí, o que é que a gente pensa quando ele está narrando para a gente que são procedimentos sistemáticos de observação e registros do comportamento com o objetivo de estabelecer medidas, parâmetros? Bom, a primeira coisa que talvez vocês que já foram meus alunos saibam, mas nunca é demais relembrar, é que os programas de mestrado e doutorado em avaliação psicológica, eles estão dentro dos programas de mestrado e doutorado em psicologia social. Teste psicológico é psicologia social. E aí, Fernanda, como assim, né? Porque na universidade vocês escutam falar dos testes como algo tão pragmático, que parece que diz respeito à subjetividade do sujeito, né? Quando na verdade é o contrário. Eu sou psicometrista, eu construo testes psicológicos e a gente constrói testes psicológicos a partir da observação do comportamento daquela população. Então, não sou eu, Fernanda, aqui sentada, pensando como é que uma criança de 2 anos deve ou não deve se comportar, qual é o texto que um menino do primeiro ano do ensino fundamental deve saber ler ou não, ou quais são os critérios, qual é a intensidade que vai apontar que essa pessoa tem depressão ou não. Isso não é a Fernanda que diz. Isso é quem está naquela fase do desenvolvimento, quem tem aquela habilidade ou quem não tem aquela habilidade que vai me responder. Então, o meu papel enquanto pesquisadora, né, e aí se eu sou, normalmente quem constrói instrumentos são mestres e doutores naquele assunto, eu tenho como grande compromisso revisar a literatura para construir um teste. Então, eu sou mestre em personalidade e doutora em saúde mental. Então, os meus testes caminham nessa direção, né? Personalidade e transtornos, de maneira geral. Então, eu sei que aquele transtorno existe porque a literatura apresenta para mim um indicador, né? Ela vem construindo uma teoria, mas muitas vezes eu estou falando de um transtorno onde eu não estou naquela fase do desenvolvimento, às vezes de hábitos que, inclusive, eu nem tenho. Então, no meu doutorado, eu trabalhei muito com compulsão por jogos eletrônicos e eu nem jogo videogame. Tá? Nem joguinho de celular eu jogo. Nem tenho instalado o app no meu celular. Então, eu entendi, né, lá no laboratório existia uma perspectiva, um interesse em avaliar esse comportamento, porque existia um limiar entre o que era saúde e o que era doença. E aí eu me debrucei a estudar o que a literatura falava como de compulsão, o que a literatura falava de compulsão por jogos eletrônicos, porque eram comportamentos diferentes das outras compulsões. E aí eu fui buscar pessoas que jogavam jogos eletrônicos. E essa minha busca é uma busca rigorosa, sistemática, porque ela é uma pesquisa. Então, não interessa o que a Fernanda pensa a respeito do que é compulsão ou não. Né? Então, não é a Fernanda que vai instituir que 2 horas jogando é o suficiente para compulsão. É a Fernanda colhendo dados de quem joga para estabelecer parâmetros. Então, um teste psicológico, ele é a resposta de uma população. Ele não é a resposta de um pesquisador. Ele é a resposta de uma amostra, né? Então, ninguém consegue coletar dados da população, porque a população é todo mundo. Mas eu recorto uma amostra significativa daquela população e vou estudar ela.
Hoje, o SATEPS, que a gente vai falar dele um pouquinho mais à frente, é tão cuidadoso com isso que eles dizem, inclusive, bom, se nós estamos num país como o Brasil, onde as características regionais impactam tanto nos comportamentos e nas habilidades, obrigatoriamente, todo teste tem que ter uma amostra de cada região. Então, a Fernanda decidiu estudar. No meu mestrado, eu estudei conscienciosidade em profissionais de segurança. Eu construí uma escala para avaliar especificamente profissionais de segurança privada. E aí eu tive que colher uma amostra no Rio, eu tive que colher uma amostra, eu fiz aqui Rio e Minas, né? Eu tive que ir para o Sul colher uma amostra, eu tive que ir para o Nordeste colher, para o Centro-Oeste colher, para o Sul para colher, para que a partir da resposta das pessoas eu conseguisse estabelecer o que era um parâmetro para entender se um vigilante tinha conscienciosidade ou não. E é por isso que ele é seguro, porque não é uma pessoa pensando, né? É uma pessoa seguindo todo um rigor de pesquisa, porque eu decido que eu vou fazer o teste, mas eu preciso submeter ele para um comitê de ética. O comitê de ética vai analisar os meus procedimentos e vai dizer, ó, ok, pode colher dados. Eu colho esses dados e encaminho para outros juízes analisarem, porque nosso filho é o mais bonito do mundo, não é verdade? Então, eu colhendo dados, eu vou dizer, não, isso aqui está perfeito, não tem erro, né? Mas isso não é suficiente. Então, eu colho dados e submeto essa análise para outros, pelo menos 3 doutores na mesma área. Então, eu, quando fiz teste de conscienciosidade, eu era mestre, não era doutora. Eu tive que enviar para 3 doutores em conscienciosidade, para eles entenderem se a forma como eu construí o teste estava correta. Eu tive que submeter a uma amostra experimental, isso ainda não era o resultado do meu teste, tá? Era uma coleta experimental, para verificar se os vigilantes estavam entendendo os meus itens, porque eu não sou vigilante. E eu não sei se a linguagem que eu estou usando enquanto psicóloga está acessível para o vigilante. E aí, depois disso tudo, é que eu vou em busca da coleta desses dados. Coletei esses dados. Quando os meus dados estão prontos, apurados, eu submeto para outros doutores em psicometria para que eles analisem se o percurso da coleta, se a análise de dados está apurada. Então, você entende que existe um rigor para que aquele dado seja um dado científico, e é isso que o conceito está dizendo para a gente. Um teste psicológico, ele passa por esse parâmetro, por esses procedimentos sistemáticos, rigorosos de coleta de dados, para que você possa ter um dado científico que te permita comparar ele com outras pessoas de uma forma segura, científica. Então, por que é que eu quis construir um instrumento de conscienciosidade para vigilantes naquela época, né? Porque eu trabalhava muito na área de segurança privada e um dos maiores indicadores de bom desempenho no trabalho era a conscienciosidade. E profissionais de segurança estão sempre guardando bens preciosos, mas o patrimônio, a vida, o dinheiro. Então, uma pessoa que precisa ter empenho, disciplina, responsabilidade. E aí, a medida do empenho, porque empenho é aquela sua capacidade de trabalhar arduamente, né? De mobilizar muitos recursos, muitos esforços para o teu objetivo final. Então, pense um vigilante bancário. Ele fica ali, às vezes, em plantões de 8 horas, em pé, né, num ambiente que às vezes é insalubre, tendo que suportar hostilidade dos pacientes não, dos clientes. Pensem na nossa prática enquanto psicólogo. Uma hora ou outra a gente depara com alguém mais hostil, mas normalmente não. Normalmente a gente atende em espaços que sejam espaços mais confortáveis, com ar-condicionado, sentada. Então a gente fala, eu trabalhei o dia inteiro. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, sentada no meu consultório com ar-condicionado. Isso demanda empenho da Fernanda? Demanda. Na mesma proporção que um vigilante de banco? Não.
Então, você entende que para eu contratar um bom vigilante bancário, eu tenho que comparar ele com outro vigilante bancário, não é com qualquer pessoa, não é com todo mundo, não é com nós psicólogos. Então, é isso que o teste faz com a gente, faz para a gente. Quando você aplica um teste, se você escolher ele corretamente, vocês estão aqui para isso, para aprender isso, é como se eu trouxesse, vamos supor que hoje eu quisesse fazer uma seleção para um vigilante bancário. É como se eu trouxesse para a minha sala 500 vigilantes bancários. E aí eu coloco o meu lá no meio, trabalhando. Aí eu consigo ver se ele tem empenho, se ele não tem. Então o teste ele te reporta para um lugar, sabe? E ele te reporta para esse lugar baseado em parâmetros científicos. E é por isso que esse negócio é fantástico, né? Por isso que se vira uma cachaça. A gente começa a aprender esse negócio, a gente quer mergulhar cada vez mais profundamente, porque ele nos traz resultados, quando bem feitos, com muita precisão, tá? Então, historicamente, os testes passaram por um momento de degradação dos materiais, né? Então, os materiais não vinham sendo atualizados, e é por isso que o SATEP, a gente está evoluindo, né, nessa ciência. Vocês estão pegando a avaliação psicológica no momento em que ela está quase chegando na crista da onda, sabe? As pessoas estão, de fato, se dedicando a isso, ao estudo, às normativas. Então, o SATEP, em 2018, ele cravou um tempo, ele disse de 15 em 15 anos, vocês precisam submeter o teste a um novo estudo de evidência de validade. E por que o SATEPS diz isso? Porque se a sociedade muda, os parâmetros mudam. E é por isso que a gente tem que trabalhar com o teste atualizado. Porque o vigilante de hoje, vamos supor que eu tivesse feito meu teste há 20 anos atrás, é o mesmo vigilante? O que ele tem como rotina, é o mesmo fenômeno? Talvez há 20, 30 anos, a segurança privada ela começou num cenário de rebeldia, né? Então, muitos sequestros, muitos assaltos a banco, com uma proposição de financiar grupos militantes. Então, o público militante tem um perfil, o assaltante de banco tem outro. Então, aquele vigilante que estava sendo desenvolvido para estar no banco tinha um perfil completamente diferente do que tem hoje. Uma criança que apresenta um quadro de dislexia, isso se manifesta de uma forma diferente do que se manifestava 20 anos atrás. E é por isso que os testes obrigatoriamente precisam ser atualizados, tá? Porque ele precisa sempre estar refletindo a sociedade. Se ele não reflete a sociedade, ele não tem evidência de validade. Esse é o termo técnico, tá? Então, agora que nós já sabemos o que é um teste psicológico, a gente precisa saber quem pode usar, né? E aí a boa notícia é que somos nós. Por enquanto, só nós. E é por isso toda essa discussão que vocês devem estar acompanhando da abertura dos testes psicológicos para a sociedade, a abertura dos testes psicológicos, ainda que essa abertura não seja uma abertura para utilização, então não está se discutindo por hora, se outra categoria pode ou não pode utilizar o teste. Está se discutindo se outras pessoas, e não é nem categoria, se outras pessoas podem ou não podem comprar um teste psicológico. E eles usam como argumentos comentários do tipo, só quem pode defender uma causa é o advogado, mas todo mundo pode comprar um código penal, né? Pode ter acesso à Constituição. Nos testes psicológicos, isso é um prejuízo grave, porque se você compra uma nota, você tem resposta, né? Então, é prova com gabarito. Então, se eu digo para o meu avaliado como é que ele responde, eu não preciso aplicar um teste. Então, a discussão está dessa ordem. Mas quem pode aplicar, fazer avaliação psicológica, por enquanto, somos só nós psicólogos, né? Por enquanto, não vejo isso mudando por um longo tempo, mas, com uma vida dinâmica, talvez em algum momento isso mude. Então, há um regulamento, né? O Conselho Federal se posiciona com relação a isso. Eu vou mostrar para vocês o SATEPS, inclusive, deixando isso evidente quando ele faz a lista dos testes psicológicos. Então, quem pode utilizar testes psicológicos são os psicólogos. Mas vocês encontrarão instrumentos que são denominados de instrumentos de apoio, ou seja, eles podem, inclusive, seguir os mesmos parâmetros de construção e validação, mas eles não estarão dentro de um campo de conhecimento que seja de uso
e de formação exclusiva da psicologia. Então, existem algumas outras práticas que estão na interface com outras ciências. Então, se você pensa num diagnóstico de psicopatologia, o psicólogo dá e o psiquiatra também, por caminhos completamente diferentes, né? Por isso que é cada vez mais comum um psiquiatra dar um diagnóstico, dar-lhe uma hipótese diagnóstica e pedir para que seja avaliado por um profissional da psicologia. Porque hoje todo mundo tem muito acesso à informação, então as pessoas entram lá no Google e pegam os critérios e narram os critérios. Como o psiquiatra dá diagnóstico baseado numa narrativa, né, você falar o que você está sentindo, é possível que ele tenha frequentes erros desse diagnóstico. Né? Então, por isso, hoje, eles acabam dando uma hipótese inicial e encaminham para o psicólogo fazer uma investigação mais minuciosa. Mas se você pensar na categoria transtornos psiquiátricos ou transtornos da aprendizagem ou transtornos da linguagem, o da aprendizagem você vai estar na interface com a pedagogia, a da linguagem com a fono e também com a pedagogia. Então, nós temos alguns instrumentos que não fazem uma investigação dinâmica, eles fazem um rastreio de sintomas. Então, se você pegar uma escala psiquiátrica, ele não vai viajar lá na origem, como a gente faz. Ele não faz uma investigação da personalidade. Ele tem ali itens que vão norteando os critérios nosológicos. Com que frequência você escuta uma voz falando no seu ouvido? Com que frequência você vê vultos? Com que frequência você sente sensações que outras pessoas não percebem? Então, ele está mapeando os critérios nosológicos. Mas a investigação da personalidade, a investigação das habilidades cognitivas de maneira geral, são de uso exclusivo da psicologia. O que vocês percebem acontecendo agora também, por conta da neuropsicologia, é se criar instrumentos de medidas correlatas com outros nomes, como um subterfúgio de não cair dali numa nomenclatura que é uma nomenclatura específica da psicologia, tá? Mas testes psicológicos. Então, a partir do momento que o SATEPS carimba lá, que é um teste psicológico, mais ninguém poderá usar, senão nós, psicólogos. Então, como é que eu faço para saber se é um teste psicológico ou se não é um teste psicológico? Como eu antecipei um pouco dessa informação, o SATEPS é um órgão consultivo do Conselho Federal, que foi instituído em 2003 e que tem como uma das suas principais funções analisar os instrumentos psicológicos. Então, ele tem um grupo, ele é um grupo consultivo, mas dentro desse grupo consultivo tem um outro grupo, que é a CCAP, que é quem faz a análise dos instrumentos psicológicos. Então, qual é o percurso? Você decidiu que você vai construir um teste, você faz todo esse estudo que eu narrei para você no início do encontro, e aí, após esse seu estudo estar finalizado, você vai encaminhar para análise do SATEPS. O SATEPS vai analisar esse instrumento e vai dar o parecer favorável ou não, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Uma tela do SATEPS. E aqui na barra, né, da tela, vocês estão vendo lista de SATEPS, legislação, perguntas frequentes, parecer lista de comissão, em avaliação e ações. Como a gente aqui está falando da escolha do teste psicológico, eu vou clicar aqui na lista do SATEPS, tá? Mas existem outras informações importantes aqui para quem trabalha com avaliação psicológica. Na aba do lado legislação, ele lista todas as resoluções que falam de testagem, de avaliação de maneira geral. Perguntas frequentes e contatos, né? Já é óbvio. Parecerlistas de comissão, como um grupo consultivo do Conselho Federal, ele coloca aqui explicitamente, né? Quem são as pessoas que Ficou mudo para mim, ficou para vocês? Para mim também, achei que era o meu. Travou para mim. Travou. Travou sim. transparência, quem compõe as comissões. Fernando.
Ou, Acho que você viu que você travou, né? Quando falou que ele traz uma lista das pessoas que compõem e não. então, ele traz a lista do titular superior, tá? Então, ele traz a lista do CETEP, é o que a gente vai trabalhar aqui agora, né? Vou mostrar para vocês o que cada um desses ícones propõe, mas a legislação tem listado todas as resoluções e leis pertinentes ao contexto da avaliação psicológica, eu acho importante. Quem está aqui, de alguma forma, se identifica com essa prática, vale a pena dar uma lida. Perguntas frequentes, já está óbvio. Pareceristas de comissão, como a gente está falando de um órgão federal, ele precisa dar publicidade a essa informação, né? Então, pareceristas de comissão diz respeito a isso. E em avaliação, são os instrumentos que foram submetidos, mas que ainda não tiveram o seu parecer seja favorável ou desfavorável, que estão em análise ainda, tá? Então, aqui, ó, ele traz para a gente: psicólogo pode usar, psicólogo não pode usar, e a lista completa é a lista do que o psicólogo pode usar e o que ele não pode utilizar. Então, os testes psicológicos favoráveis são aqueles testes de uso exclusivo do psicólogo. Então, todos aqueles que eu narrei, personalidade, habilidade cognitiva, tá tudo aqui, ó. Testes psicológicos favoráveis. Abaixo, ele está dizendo quais são os instrumentos não privativos do psicólogo, mas que foram analisados pelo SATEPS e que têm boa validade preditiva. Então, esses instrumentos que são instrumentos de domínio público, o Psilim é um instrumento de domínio público, né? Então ele ele pode ser utilizado por outras categorias que não só psicólogo. Então, aqueles instrumentos que estão na interface, o SATEPS decidiu incluir eles aqui também, porque ele entendeu que as pessoas já estavam utilizando e que era interessante que ele fizesse uma análise e verificasse se eles tinham boa validade preditiva. Boa validade preditiva a gente vai falar no nosso último encontro, né, que é o próximo. Então, testes psicológicos, toda vez que eu disser, né, teste psicológico, está implícito que é de uso exclusivo do psicólogo. Os instrumentos que estão na interface, eles não são testes psicológicos. Eles podem, antigamente eles eram chamados de instrumentos de domínio público, agora eles são chamados de instrumentos de apoio. Eles não são testes psicológicos. E é por isso que às vezes vocês me escutam falar agora, né, vocês estão aqui em busca de minúcias, né, de um aperfeiçoamento. Então, vocês já devem ter me ouvido falar, assim, a escolha dos instrumentos. Quando você vai pensar o seu plano de avaliação, você vai pensar quais os instrumentos você vai utilizar, porque nessa prática nem sempre vai ser teste. Então, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica. Meu plano de avaliação tem instrumentos. Quais os instrumentos? Eu vou usar o BPA, vou usar o Neopsilin e vou usar o TPIC. TPIC é teste psicológico, BPA é teste psicológico. Neopsilin é instrumento, é o instrumento. Entenderam a diferença? Então, se eu disser teste psicológico, está implícito que eu estou falando de uma ferramenta que é de uso exclusivo do psicólogo. Se eu estiver falando de instrumentos, poderá ser ou não. Um teste psicológico também é um instrumento, mas um instrumento nem sempre será um teste psicológico. Tá? Então, quando você agora, né, disposta dessa informação, fica mais claro para vocês por que a gente fala um mix de instrumentos. Quando você vai fazer um plano de avaliação, ele é um procedimento multimétodos, né? Você vai ter ali muitos instrumentos, porque você vai ter técnicas, vai ter testes, vai ter instrumentos de apoio, tudo ali junto, tá? E é legal, é importante saber disso, porque quando você for listar lá os seus procedimentos no relatório, no seu laudo, perdão, eu acho que é prudente você colocar esses instrumentos com níveis de complexidades diferentes. Então, eu coloco, por exemplo, nos meus laudos, foram utilizados testes psicológicos, X, Y, Z. E os instrumentos X, Y, Z. Tá bem? Então, avançando mais um pouquinho, eu trago essa resolução que deixa claro que a gente, quando faz uma avaliação psicológica, a gente pode compor a nossa avaliação por testes psicológicos e instrumentos como fonte de conhecimentos complementares. Então, atualmente,
os satélites têm nomeado essas fontes complementares como instrumentos de apoio. E, em alguns momentos, os instrumentos de apoio, isso ainda não é um consenso na literatura, mas em alguns momentos, inclusive, os instrumentos de apoio não vão ter tanta credibilidade no processo de avaliação como um teste psicológico terá. Isso vai ter uma relação muito direta com o valor preditivo dele, e a gente vai conversar sobre isso, como eu já disse no nosso próximo encontro, né? Mas um teste psicológico, via de regra, traz mais credibilidade, mais notoriedade para o seu plano de avaliação do que um instrumento de apoio, tá? E aí, o que vocês vieram saber, né? Quais são as perguntas? Até aqui, imagino que já esteja claro que é um teste. Nesse nosso encontro, a gente não tem o objetivo de falar sobre avaliação psicológica, mas sim sobre testagem psicológica, né? E aí, agora, a primeira pergunta que vocês farão. Só um segundinho. Quando eu narrei para vocês como é que um teste é desenvolvido, quando eu disse para vocês, ele é uma amostra de um comportamento, ele é uma pesquisa, eu estou dizendo que eu escolhi uma categoria para avaliar, né? Então, eu disse, no meu mestrado eu trabalhei com instrumento para avaliação de personalidade para profissionais de segurança pessoal privada. Eu escolhi que eu queria falar de personalidade, eu escolhi que eu não queria falar da personalidade toda, eu queria falar de conscienciosidade, e mais ainda, eu escolhi de quem eu queria falar. Então, essa é a primeira pergunta que vocês devem se fazer. Quem é que você está avaliando? E quando eu falo de quem é que você está avaliando, porque se ele é uma ferramenta que se propõe a coletar dados de uma amostra do comportamento, ele não está se propondo a avaliar todo mundo. E isso precisa ficar claro para você. Então, aí eu vou avaliar crianças. Tá? Criança é muita gente. Quem são as crianças que você vai avaliar? Eu vou avaliar crianças de 5 a 10 anos. Eu vou avaliar idosos. Eu vou avaliar idosos de 70 a 80. Eu vou avaliar depressão em crianças e adolescentes. Então, todo teste investiga uma coisa específica, né? Ainda que ele seja um teste com múltiplas facetas, como as baterias da personalidade, ele vai filtrando, ele vai demarcando essas características e ele comunica para você em quem ele vai avaliar, sempre. HTP é um teste que utiliza desenhos. E aí você fala, todo mundo desenha, né? Quando você quer brincar com uma criança, você dá logo uma folha e lápis para ela desenhar. Mas a Vetor, quando decidiu validar o instrumento no último estudo de validação, ela só colheu, sabe-se lá por quê? Se ela quis, se ela só conseguiu uma população acima de 8 anos. Então, ela crava isso lá no manual. Esse instrumento tem evidência de validade a partir dos 8 anos. Se você aplica ele com 7, com 6, com 5, com 2, ele não está te dando garantia nenhuma do resultado. Porque considerando que ele é uma coleta de dados sistemática, é ele dizendo, eu tenho aqui, dentro dessa população, pessoas a partir de 8 anos. Logo, com essas características, eu consigo comprovar as evidências de validade. Fora desse intervalo, não. Ora, vocês vão ter instrumentos com populações mais amplas, mas ainda que com amplitude, a gente vai falar sobre as tabelas depois, a análise acontece de uma forma diferente. Então, você tem um BPA que vai dizer, eu avalio de 6 a 82 anos. Ainda assim, tem um intervalo amplo, mas tem.
Então, se o seu paciente chega com queixa de TDAH, a desatenção dele você não pode avaliar com BPA, porque ele não tem evidência de validade. Tá? Você vai precisar utilizar de outras ferramentas que tenham competência para avaliar aquela população. Então, nenhum teste avalia todo mundo. Ele tem evidência de validade para uma população específica. Essa é a primeira pergunta que você vai se fazer. E essa pergunta é sempre idade? Não. Essa pergunta, ora, é idade. Então, nós estamos falando de habilidades cognitivas, de maneira geral, é a idade. Tá? Você vai ter lá tabelas por idade. Então, atenção, idade, memória, idade, flexibilidade cognitiva, idade. Agora, inteligência, escolaridade. Raciocínio, escolaridade. E por que vai ser escolaridade? Porque ele compreende o processo transtorno específico da aprendizagem, de escolaridade sempre. Porque ele entende que o parâmetro dele não é a idade, mas sim competências acadêmicas desenvolvidas. Então, se eu falo de dislexia está relacionado à capacidade ou não de ler, interpretar, escrever. E aí o parâmetro é idade? Não, porque você precisa ter passado pelo processo de alfabetização para que eu possa inferir se tu tem que saber ler e escrever. Não é a idade. Então, se você é alfabetizado com 6 anos, eu vou esperar 2 anos e vou... Não são 2 anos, são 2 séries e vou te avaliar. Se você é alfabetizado com 12 anos, eu vou esperar 2 séries e vou te avaliar. Com 50 anos, 2 séries e vou te avaliar. Então, as habilidades cognitivas, predominantemente, idade, tá? Mas vocês vão ter instrumentos que vão filtrar por escolaridade. BPR-5, os testes de inteligência geral, de maneira geral, filtram escolaridade e raciocínio também, tá? VISC e VAS, que são instrumentos de alto nível de complexidade, né, padrão ouro, para fazer avaliação de inteligência, eles não filtram por escolaridade, porque, na verdade, o que eles têm ali são baterias de habilidades cognitivas, ele não avalia seus raciocínios. Então, por isso que ele foca na idade. Então, o intervalo de avaliação dessas ferramentas são por idade. Você tem instrumentos que vão filtrar por gênero, né? Então, a EATA tem uma tabela muito curiosa que ela fala, a EATA é uma escala de agressividade, né? E daí ela fala agressividade perfil masculino e agressividade perfil feminino. Ela entende que mulheres se vingam e homens batem. Então, ela faz essa diferença de gênero. Você fala, Fernanda, nossa, que preconceito, né? Mas, na verdade, ela está falando de um reflexo social que vai mudar. Por isso que os testes precisam passar por validação. Mas quem é da minha geração, a gente escutava todo o tempo em casa que menina não briga na rua. É isso. Então, o que eu venho aprendendo, eu venho modelando o meu comportamento. Então, menina não podia bater, brigar, era feio, tá? Então, bater, brigar não é bonito para ninguém. Mas existia aquela cultura que vem mudando que menina não pode brigar na rua. Já o menino, se chegasse em casa chorando, o pai dizia, tu volta lá e bate nele, senão quem vai te bater sou eu. Não tinha esse modelo, né? Então, logo, mulheres adultas, para eu avaliar se ela é agressiva, adianta eu avaliar se ela bate nas pessoas? Não, porque muito provavelmente ela não vai bater, porque ela não desenvolveu essa habilidade. E aí, como é que ela vai expressar a agressividade dela? Ela vai se vingar. Homens são estimulados, foram, né, estimulados ao longo da vida a responder de uma forma mais instintiva. Então, às vezes, quando você está numa avaliação clínica, filtrar pelo gênero faz mais sentido, porque isso está falando de uma experiência social, mais do que idade. Então, talvez não haja muita diferença pela faixa etária, mas poderá ter uma diferença significativa considerando o gênero, porque nós somos seres sociais e a gente é influenciado e atravessado por isso todo o tempo. Né? E questões regionais também fazem muita diferença na hora da análise. Então, eu me lembro quando eu fui coletar os dados no meu mestrado, que quando eu fui coletar em Alagoas, eu coletei
dentro da sede da Petrobras, na área da Vila, não é Vila Industrial, né? Mas, enfim, do complexo lá da Petrobras. E eles moravam todos muito perto da própria vila, tinha, né, inclusive, uma área de moradia. E aí eles tinham o hábito de sair do trabalho em casa, tinham 2 horas de almoço, dava tempo de ir em casa, almoçar, descansar e depois retornar. Então tinha um item que perguntava com que frequência você é capaz de trabalhar mais de 12 horas por dia. As minhas respostas dos participantes da metrópole davam alto, mas lá dava baixo. Isso significa que o vigilante de Alagoas é menos empenhado do que o vigilante do Rio? Não. Mas dentro de uma característica regional, aquele comportamento era um comportamento habitual, né? Então, ele podia, isso acabava se expressando no resultado dele, tá bem? Alguém levantou a mãozinha, eu não estou conseguindo ver quem é, mas pode perguntar. Fui eu, Fernanda, Rose. Oi, Rose. Essa questão do gênero, por exemplo, o IFP, se eu não muito me engano, ele tem essa questão, né? Ele tem o questionário masculino e feminino, não é isso? Tá, mas diante do nosso cenário atual, que nós temos mais de 2 gêneros, como fica essa questão? Por exemplo, uma mulher trans, como ela responderia ao IFP? Hoje, o que nós temos como orientação, e muito em breve, nas próximas avaliações, nas próximas evidências de validade, isso vai mudar. A gente vai ter outros, né? Que é como a gente tem coletado em pesquisa. Mas hoje, não é um consenso, mas predominantemente as pessoas vão te sugerir a marcar na tabela normativa de qualquer teste o gênero que a pessoa se autodeclarar. Ok, obrigada. Então, quando ela preenche o questionário, ela marca lá, né? Não é uma coisa nem que você precisa perguntar para não ser muito, para talvez não gerar algum tipo de constrangimento. Ela marca ali, o que você marcar, você vai considerar. Agora, isso pode trazer enviesamentos no resultado? Pode. Porque o teste, quando coletou esse dado, ele não considerou isso. Isso é o fato. Tá? Então, provavelmente, nas novas fontes de evidência de validade, esse dado já vai ser considerado. E é por isso que a gente muda de teste todo o tempo. Porque cada teste que vai sendo revalidado, ele vem com normas mais atuais. Então, eu creio que o próximo teste de traço de personalidade, ele já vai vir com outros, e aí ele vai ser a nossa melhor escolha quando a gente estiver nesse cenário. A melhor escolha para todos? Não sei. Mas quando eu estiver nesse cenário, sim. Então, um exemplo, falando de contexto. O IFP, ele tem uma tabela normativa, ele colheu dados para profissionais que portam arma de fogo. Então, aqui na FGS, a gente usa mais o BFP do que o IFP. Mas quando a pessoa vem para a FGS fazer avaliação para porte de arma de fogo, ela vai fazer o IFP. Porque aí tem uma tabela que essa pessoa está representada. Aqui nós não fazemos avaliação para motorista. Mas quem faz, por exemplo, vai preferir utilizar o TAPFF, porque o TAPFF tem evidência de validade para motoristas de atenção. Então, a grande sacada de quem trabalha com avaliação psicológica é estar atento a isso. Nenhum teste é o que estava na tela anterior, né? Nenhum teste é bom para tudo. Ele é melhor para algum contexto. Então, quem vai trabalhar na prática clínica e quer incorporar um teste psicológico, nem sempre vai estar tão preocupado com uma precisão milimétrica como eu tenho, porque eu só avalio. Então, uma das escolhas de me especializar, de caminhar só para a área da avaliação, e é isso que a gente quer desenvolver aqui como autonomia para vocês também, é que eu consiga escolher qual é o melhor teste para aquela pessoa, qual é o melhor teste para aquele cenário. Tá, e no caso, então, é um exemplo. Seria melhor, então, que nós escolhêssemos outro teste que não avaliasse essa questão, no caso da gente estar avaliando uma população trans. Sim, talvez, e aí, às vezes não é outro teste, às vezes é outra tabela.
quando você pega o DFP ou o IFP, ele te dá outras escolhas além do gênero. Talvez seguro você escolher idade, escolaridade, do que gênero. Tá ok, professor, obrigada. Nada. Oi, Marília. Então, Fernanda, na verdade, quando você fala essa questão de que, né, o primeiro passo, quem você está avaliando, também, ao mesmo tempo, eu acho que vai ser a sua segunda pergunta, para que você está avaliando, né? Porque esse próprio motorista, o para porte de arma de fogo, pode ser uma pessoa que esteja dentro daquelas características de quem você está avaliando, mas ele pode, por enquanto, estar procurando uma resposta para a vida pessoal dele, e aí sim ele vai ter um determinado tipo de teste. Agora, se for para a parte profissional dele, ele pode ter um outro tipo de teste, mesmo que você esteja avaliando a mesma, vamos dizer assim, habilidade cognitiva, é isso? E aí, é isso. Nossa próxima pergunta vai nesse sentido mesmo. E, inclusive, para além disso, que é qual é o nível de desejabilidade dele. Quanto ele está disposto a dar uma resposta honesta. Entendi. Quando você fala das habilidades cognitivas, você tem um cenário que é um cenário discrepante, criminoso, que é o cara treinar. Tá? Então, isso a gente não considera numa aula porque está completamente fora da curva. Mas quando você vai para um concurso público, isso pode acontecer. O cara pagar alguém e treinar, né? Mas isso é crime. Quem treina e quem vai treinar ele e quem está pagando treinamento, né? Crime para todo mundo. Mas se você não é treinado, você não teste habilidades cognitivas, não consegue ofertar o que você não tem. Então, quando eu vou tornando os raciocínios mais complexos, se você não é capaz de elaborar aquilo ali, o que pode acontecer de você. Então, hoje, por exemplo, eu apliquei um VISC numa paciente que vai dar transtorno do desenvolvimento intelectual severo. Mas chega um momento que ela, no VISC, você faz interrupções, ora com 5 erros, ora com 4 erros. E aí chegou um momento que ela falou, um, no meio desses 5 uns, ela acertou uma questão ao acaso, né? Mas ela consegue me ofertar um raciocínio que ela não tem? Não. Uma atenção que ela não tem? Não. Mas quando a gente está falando de comportamentos, isso é uma preocupação. Quando eu estou falando de personalidade, onde eu vou te perguntar com que frequência você... A tendência é que você burle, dependendo do cenário que você tiver, né? Então, em que contexto passa por algumas outras questões também, além da tabela normativa, tá? Mas sim, você acertou. É uma das nossas próximas perguntas. Fico feliz, né? Sabe que nossos alunos estão amadurecendo aí. É motivo de muito orgulho. Então, por que é importante a gente ficar atento com relação à escolha do quem? Porque o parâmetro do que é normal ou patológico passa por aí. O que é normal ou patológico, o que é típico ou é atípico, é uma comparação. Então, se eu utilizo um teste do ensino médio e aplico numa pessoa do ensino fundamental, muito provavelmente ele não vai atingir esse objetivo. Eu vou dizer que ele tem transtorno do desenvolvimento intelectual, ou que ele tem uma dislexia. Mas não, eu estou comparando ele com uma pessoa que tem parâmetros diferentes. Se eu avalio se eu utilizo um teste de personalidade que fala de maturidade, que fala de empenho, que fala de compromisso de um adulto, eu aplico numa criança, vai dizer que ele é completamente imaturo. Mas não. Ele ainda não desenvolveu, não amadureceu o suficiente para chegar naquele parâmetro. Então, quando eu escolho o teste errado, sem considerar esses parâmetros do quem, é muito provável que eu atribua saúde em quem não está saudável ou o inverso. Então, eu posso também fazer o contrário, aplicar um teste de ensino fundamental em quem tem ensino médio, vai dizer que ele tem altas habilidades. Aplicar um teste de maturidade infantil num adulto, vai dizer que o equilíbrio emocional dele é fantástico. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é em quem eu vou avaliar, né? Então, que parâmetros são esses? Até aí, tudo bem para todo mundo? E aí,
quando eu quero buscar essas ferramentas, que são muitas, essas são algumas perguntas, né? Eu tenho alguns caminhos. O caminho que nos facilita antes de comprar o teste são os sites das editoras. Coloquei aqui a Vetor, mas nós temos a Vetor, a Pearson, a Rograph, tá? Então, por acaso, aleatoriamente, peguei o site da Vetor, mas qualquer outra editora vai ofertar para vocês a mesma coisa. Então, as editoras hoje não vendem só testes, né? Elas vendem livros, cursos, enfim. Mas você vai lá na sua abinha de testes e vai escolher qual é a habilidade que você quer avaliar. Então, perceba que eles agora, como são muitos, né? Eles vão colocando abinhos para a gente. Então, avaliação psicossocial, desenvolvimento, educacional, inteligência, atenção. Então, enfim, ele vai listando o que você quer, o que ele tem para te ofertar. Nossa escolha foi atenção. Eu clico aqui, ele vai me dar todas as fontes de atenção. Quando eu clico numa ferramenta, ele traz para mim a ficha técnica, tá pequenininha para vocês, né? Deixa eu montar aqui. Cadê você? Acho que eu tenho que interromper. Então, quando você escolhe uma ferramenta, ele traz para você uma ficha técnica. Nessa ficha técnica, 200 mesmo que tá nela. Nessa ficha técnica, ele te narra algumas informações. Então, ele diz quais são os estudos que foram utilizados, modo de aplicação, deixa eu voltar lá no topo. Então, o objetivo do teste, avaliação psicológica de traços de personalidade de crianças a partir de 10 aos 16 anos. Eu escolhi o EPQJ aqui. Então, a primeira coisa, ele já disse pra gente a idade, ó. O que a gente está procurando, né? Ele também traz pra gente aqui se tem alguma exigência de escolaridade. Aqui ele coloca exigência mínima de 4º ano, porque tem que ler, né, o instrumento verbal. E o que é que esse instrumento avalia? Personalidade em 3 dimensões, que é neuroticismo, extroversão e psicoticismo. Traz algumas outras informações, às vezes, importantes. Ó. É aplicado na forma individual ou coletiva. Quando você pensa o seu plano de avaliação, o tempo de aplicação, ele também é importante para você saber como é que você vai compor a sua sessão, né? Quais os contextos que ele hoje é utilizado, psicologia escolar, psicologia clínica, psicologia da saúde, forense. E qual é o material que vem nele, né? Então, um bloco aplicável com 25 folhas. E aí depois ele vai trazer o valor. Mas o que eu quero focar aqui, ó? Ele sempre vai te responder em quem. O que ele avalia em quem sempre. Tá? Então, se nós estávamos procurando um teste de personalidade, por exemplo, você vai clicar ali nos testes de personalidade e vai procurar taxar algum que tem aqui a idade que você precisa. Tá? Então, essa é a primeira forma que você tem de comprar a sua ferramenta, sem você necessariamente, você escolher a sua ferramenta antes de comprar ela. Fernanda, e se eu quiser olhar o manual, eu posso? Pode. A Vetor é editora, ela não é loja. Então, você não vai conseguir essa informação, a editora não vai mandar para você um manual para você estudar ele, tá? Mas as lojas de teste fazem isso. Então, se você for lá na Mago, agora eu só tenho no centro, né? Ela tem uma sala de estudo. Então, a Marília decidiu que ela vai comprar um teste de atenção. E aí ela abriu lá, o paciente dela tem 18 anos, e ela abriu o BPA, serve o CTA também. Os dois avaliam quem ela quer avaliar. Tá? Mas aí ela precisa decidir qual é o parâmetro que vai fazer ela escolher por um ou por outro. Se ela for até a loja vai deixar ela estudar os 2 manuais. Inclusive, ela vai poder, aqui no Rio, é a Fernanda e a Thaís, né? Inclusive, vocês poderão fazer perguntas, tirarem dúvidas a respeito dos manuais, tá? E aí tem uma outra perguntinha que tem lá no manual, que é a evidência de validade, é a precisão, que é a nossa última aula,
e que a hora que você conseguir identificar, você não vai precisar mais perguntar para ninguém. Tá? Quem você vai achar fácil, inclusive na editora. Não vai precisar ir até um lugar para deixar quem. Se você quiser estudar manual, super recomendo. Mas um outro caminho também que eu vou ensinar para vocês quando nós formos falar de fonte de evidência de validade é que toda vez que um teste é publicado, o autor publica um artigo, né? E aí, até para apresentar a ferramenta. E aí, nesse artigo, ele normalmente coloca a evidência de validade. Então, você consegue, de casa, escolher a sua ferramenta sem nenhum problema. Tá? Oi, Marília. Eu ia perguntar, Fernanda, exatamente, quer dizer, uma coisa parecida com o que você explicou agora, mas você falou que você encontra os manuais nos sites das editoras. Essas 3 editoras, por exemplo, que você deu como exemplo, a Vetor, a Pearson e a Holgraph, todos os testes têm todas elas? Por exemplo, se eu procurar o BPA, cada uma é responsável por um determinado tipo de teste. Por exemplo, eu só encontro o BPA na Vetor, só encontro, sei lá, o EPQJ na Pearson. Como é que é isso? E posso fazer outra pergunta ao mesmo tempo? Não, responde essa, depois eu faço a outra. Cada editora tem o seu teste. Então, tem um caminho mais rápido, mas que vai parecer que eu estou fazendo marketing. Ah, não é. Eu procuro na loja de teste, na loja que vende na minha região, porque lá tem todos. Na Mago, por exemplo. Na Mago. E ele vai ter exatamente a mesma coisa. Tipo, eu consigo ver o manual, por exemplo, exemplificando na Mago, de todos eles. Ele não vai ter, tanto na editora quanto na loja, não vai ter o manual, vai ter a ficha técnica. O manual você vai conseguir ver fisicamente. Se eu for lá, entendi. E estudante também pode fazer isso? Eles, inclusive, às vezes fazem os eventos para estimular estudante. Pode sim, tem sim. Mas você falou agora, a segunda pergunta era essa, você falou agora que encontra-se artigo científico, né, dos autores de cada um desses testes quando eles lançam o teste. Por exemplo, se eu quiser dar uma olhada no SRS-2, por exemplo, que eu tive, né, queria saber como era exatamente a aplicação, como é que fazia, como não fazia, e procurei até na internet e não achei, mas se eu procurar um artigo científico do SRS-2, o autor vai estar lá dizendo como foi produzido, para que tudo isso? Isso aí. Ele não vai te dizer, por exemplo, até por conta da confidencialidade, como é que você avalia. Mas o que é que ele avalia, em quem ele avalia e quanto, sim. Então, A forma de aplicação, se existe tempo, essas coisas todas, ele fala também no artigo? às vezes acha. Mas normalmente eles colocam um teste auto-aplicável, de em média. O tempo, normalmente sim. Mas se você tiver um roteiro mais minucioso, como o dos testes projetivos, ele não vai colocar. Mas as escalas, sim, porque a aplicação de escala é do mesmo jeito sempre. Entendi. Às vezes até não coloca porque é o mesmo jeito sempre. Então, assim, ele acha que você já leu aquilo em outro lugar. Entendi. Mas o que avalia, em quem avalia e o quanto avalia vai ter lá, tá? Então, não querendo fazer comércio, né? Mas eu entendo que você olhar na loja da tua região é mais rápido. Porque essa mesma aba que vocês viram aqui na tela anterior, essa aqui, ó. Tá vendo? Então, teste de atenção. Aqui é a Vetor vai listar só os dela. Mas se você for aqui na loja do Rio, por exemplo, que é a Mago, quando você clicar em teste de atenção, ela vai listar das 3 editoras. Porque ela vende as 3. Não, com certeza é melhor, porque você vai ter uma coisa mais ampla e você vai decidir. Senão você fica, vou ter que procurar na Vetor, os que tem lá, depois vou ter que ir na Pearson, procurar da Pearson. Isso aí, toda hora entrando em uma diferente, né? No Rio é só a Mago que trabalha com isso? Tem uma outra que é a Valor do Conhecimento. Ok. Tá? Creio que o Valor do Conhecimento também venda as 3. Obrigada. O centro é Valor em Copacabana. Tá bem? Nada. Oi. Mas só que para verificar, né, olhar o manual, é só na loja física, não é isso? Na loja física. Porque eles não vão disponibilizar, nem eles, nem ninguém, manual de modelo remoto. Porque vocês podem... Não vocês, porque quem está aqui
pelo desejo de fazer uma avaliação ética, mas nem sempre eles vão poder contar com isso, né? Então, você hoje, para comprar um teste, você tem que mostrar seu CRP, você, enquanto estudante, vai ter que mostrar que é estudante de psicologia, tá? E aí você não vai tirar o manual dali, você não vai tirar foto dali, mas ele vai abrir o manual e vai deixar você estudar, tá? Ver ali quais são as propriedades, se quiser tirar uma dúvida, vai tirar, tá bem? Ok, obrigada, professora. Para a gente fechar esse nosso primeiro passo, né, porque a gente hoje entendeu o que é um teste, vamos falar da primeira pergunta, e no nosso segundo encontro a gente fala das duas próximas perguntas. Perguntas infalíveis com relação a quem? Qual é a idade do meu avaliado? Qual é a escolaridade do meu avaliado? Qual é a região do meu avaliado? E se ele está inserido em algum contexto específico. Segurança, trânsito, porte de arma de fogo de maneira geral, se tem alguma condição específica, por exemplo, cirurgia bariátrica. A pessoa, quando procura um procedimento dessa natureza, ela é obesa. Então, quando eu faço uma análise de insatisfação corporal, eu posso comparar com a população geral? Não, senão eu não vou aprovar ninguém. Porque a tendência é sempre, não, mas a tendência é que pessoas obesas não estejam completamente satisfeitos com a imagem, é um peixinho dourado, é raro. Mas a tendência é que pacientes com obesidade mórbida não tenham satisfação corporal. Então, se você está avaliando um paciente que esteja num contexto muito específico, verifique se tem algum instrumento onde tenha aquela amostra no estudo normativo, como a Rose perguntou com relação a pacientes trans. Tem algum teste que já tenha no perfil pacientes trans? Se tiver, é esse. Nem que ele seja trabalhe com recrutamento e seleção e na minha empresa tem uma campanha, como eu prestei serviço numa empresa, palestras, né? Que tinha um núcleo de apoio à população trans. Então, eles contratavam muito. Então, é possível que você tenha que, naquela população, utilizar ferramentas diferentes. Isso não é uma discriminação, isso é uma inclusão. Sou eu comparando eles com uma população na qual elas estão representadas. Assim, eu não estou segregando, eu estou dando representatividade para eles. Estou dizendo, eu não vou comparar você com outro perfil, num outro público no qual você não se sinta representado. Tá? Foi até aqui, para todo mundo junto comigo? E sim. Sim. Ok. A nossa turma é pequenininha, então dá o ok de todo mundo aí. Para quem assistir esse vídeo depois, escutar a voz de vocês. Ok. Perfeito. Pessoal, estamos caminhando bem, né, para pensar os nossos 3 passos para a escolha de um teste psicológico. Até aqui todo mundo muito bem. Não vou dar spoiler dos próximos 2, mas tenho certeza, embora vocês já estejam maturando essa ideia, né, à medida que você vai construindo um passo, o outro vai surgindo. Mas imagino que ao terminar o curso vocês conseguirão fazer a escolha de vocês de uma forma bem segura. Tá bem? Ok, perfeito. Ok. Então, vou encerrar aqui a nossa gravação Ok. hoje.